situação foi o ponto, né, final, eu digo assim, para você tomar uma decisão e falar, não, não quero isso. Até por conta de tudo que você relatou, né? Você começou a trabalhar muito cedo, né? Na área da beleza, né? Cosmetologia que fala. E você acabou deixando filhos pequenos, né? E se dedicando ao trabalho. E esse ponto foi aquele momento que você decidiu, não, eu quero trabalhar, eu preciso, mas eu também quero ter tempo para os meus filhos, como você falou, essa situação da tua mãe foi um despertamento, mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Será que eu estou dando tempo valioso para os meus filhos? Será que eu estou tendo tempo com o meu marido? Será que eu estou tendo tempo talvez com a igreja, com as coisas de Deus, né? Com amigos, com um café de você ali tomar, sabe? Refletir na sua própria vida. Você me contando isso, Carol, me permite que eu vou até para você se sentir mais à vontade. Eu estava me segurando também para não me emocionar. O meu pai foi a mesma coisa. Meu pai sempre muito saudável. E um dia ele passou mal, 56 anos, e ele passou mal e foi levado ao hospital. A princípio acharam que tinham dado um AVC nele. E foram investigar, não era. Descobriram um tumor na cabeça. E tentaram fazer cirurgia, mas abriram e já fecharam, porque já tinha tomado metade do cérebro. Resultado, meu pai faleceu muito novo e meu pai, ele só trabalhava. E eu lembro que a gente falava, pai, vai passear, pega a mãe, vai passear, vai viajar, ele não tem que trabalhar. E ele trabalhava de domingo a domingo. E ele falava, vai, quem sabe mais pra frente. E isso também foi um impacto para mim. Depois que ele faleceu, eu falei, quantas coisas ele queria fazer. O trabalho, todo o dinheiro que ele levantou, ficou, né? Casa, carro e tantas, ficou, né? Ele não aproveitou o que ele queria, não viveu o que ele queria e foi assim também, sabe? Da noite pro dia. Não era uma pessoa doente que você vai se preparando psicologicamente. E isso mostra o quanto a vida da gente nós não temos controle, né? Engana-se aquele que diz assim, eu tenho controle daquilo que eu faço. Eu falo que a soberba procede à ruína, como a Bíblia diz. E tem muitas pessoas que falam, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Amanhã eu faço. E vai levando e não é assim. A gente não tem controle de nada. E eu queria que você agora falasse. Como que foi esse momento para você? Você perdeu sua mãe e pelo jeito você tinha uma conexão muito grande com a sua mãe. Tanto que quando você fala, né, dessa sua decisão para se tornar uma empreendedora, foi por conta da sua mãe. A sua mãe foi, mas deixou um legado que fez com que a filha dela se despertasse. E eu tenho certeza que se nesse momento ela pudesse falar, ela falaria, Caroline, eu tenho orgulho de você, minha filha. Então, como que foi passar por tudo isso, Carol? Foi, e ainda é muito difícil, né? Porque é recente, vai fazer 2 anos agora, em março. Essa semana mesmo, né, que eu recebi o convite, recebi um postzinho, a foto, tudo. Eu lendo aquilo, eu já me emocionei. Porque me fez lembrar de quanto sofrido foi aquele momento, de passar pelo luto. A princípio, que nem eu comentei, eu e minha irmã, a gente se revezava, minhas tias, minhas primas ajudaram muito também em relação ao hospital, né? Se revezar para cuidar dela, porque tinha que ficar um acompanhante, ela estava mesmo muito mal. Então, a gente não teve tempo nem de parar e de se dar conta do que estava acontecendo. E ali no começo eu quis ser forte, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Mas quando chegou o Dia das Mães, né, que era uma data próxima, para mim foi realmente ali eu desabei. Percebi que não tinha mais uma mãe. E eu sempre falo isso, a gente já nasce com uma mãe. A gente não sabe o que é ser alguém sem uma mãe. A gente não imagina a vida sem a mãe. Então, foi muito difícil. E sim, a gente tinha uma ligação muito forte. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente sempre foi muito grudados. Assim, tanto que a gente morava, né, tudo no mesmo bairro. Sempre estava lá praticamente todos os dias, tomando cafezinho da tarde com ela. Xicrinho de café. E me vi numa depressão, coisa que eu jamais imaginei que eu passaria. Realmente fiquei muito mal. Sem vontade de viver. Sem vontade de viver. Como que foi esse momento após o falecimento da sua mãe? Quando que você entendeu que você estava entrando em uma depressão, né, pós-luto? Você começou a se isolar de tudo, não querer ter acesso a mais nada? Conta um pouquinho sobre essa questão da depressão. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas muito ativa.
Sempre tô fazendo uma coisa, fazendo outra. E eu comecei a querer ficar muito em casa. Eu adoro ficar na minha casa, sou bem caseira. Mas eu comecei a perceber que eu só queria ficar na cama, não queria levantar. E não tinha vontade de nada, absolutamente nada. O que eu mais amo na minha vida são meus filhos. E eu não tinha vontade de nem estar com eles, sabe? Então, assim, eu fui diagnosticada também com estresse profundo. Então, não era só depressão, era estresse. E eu tinha muito estresse, tudo me irritava, tudo me estressava e eu comecei a ver que aquilo não estava normal. E fui ficando. A princípio pensei, eu vou viver essa depressão. Depois eu fui vendo, não. E comecei a analisar, porque assim, a minha mãe, ela faleceu nos meus braços. Ela estava em casa de alta e eu que estava ali com ela, do lado dela no momento, eu e meu esposo. A minha filha também estava no quarto e na hora, eu acredito que ela percebeu que ela ia falecer. Porque na hora ela pediu para minha filha sair do quarto. Então ela não queria que a minha filha passasse por isso, porque ela só tinha 13 anos. E eu comecei a analisar e pensar muito nela, nesse momento que eu me vi de depressão. Porque eu hoje estou com 36, né? Na época eu tinha 34. Sim. E já estava difícil. Imagine para uma menina de 13 anos perder uma mãe. E daí eu comecei a pensar, eu preciso reagir por ela, pelo meu filho. Foi isso que eu comecei a despertar e ver que realmente estava mal e eu precisava de ajuda. Exatamente. Foi aí quando eu fui buscar ajuda médica, passei por tratamento. Que bom que você teve esse despertamento, Carol, e algo que você falou que me chamou a atenção. Você acabou fazendo essa junção, né? Entendendo como filha, quando perdeu tua mãe, toda essa dor. E você pensou, não, meus filhos precisam de mim. Você estava viva, mas ao mesmo tempo é como se você não tivesse ali. E quantos pais, né, não dão mais bola para seus filhos, para sua casa, né? Os filhos estão órfãos de pais vivos, né? E isso é forte, porque você entrou na depressão ali pós-luto, isso é viável, é entendível, digamos assim, porque você perdeu alguém que você amava muito, alguém que fazia parte da tua história, faz ainda parte de tudo que você é hoje, mas ao mesmo tempo você entendeu quando acho que você via teu filhinho correndo, chamando ali mamãe, tua filha adolescente, você não querendo mais conversar com ninguém, se trancafiando na dor, né, da perda que você viveu, mas ao mesmo tempo naquele momento você fala, meu Deus, eu tô aqui sofrendo, mas e meus filhos também estão. E eles não têm culpa, né? E eles estão sofrendo. E como que foi esse teu despertamento para você buscar ajuda? Você consegue lembrar como que foi? Foi teu esposo? Foi você mesmo? Como que foi? Fui eu mesma, percebi, igual eu comentei. E na empresa que eu trabalhava também tinha lá profissionais para ajudar nessa parte. E eu busquei uma médica lá, falei que não estava bem e tal, e ela me encaminhou para um psicólogo da empresa mesmo. Daí eu fiz lá dentro sessões, né, com psicólogo, comecei a pôr isso para fora e tal. Mas mesmo assim eu não estava bem, não queria mais o trabalho, estava realmente me sugando muito e eu queria me cuidar. Eu falei, agora é a hora de pensar em mim para ficar bem, porque não adianta eu querer ficar bem para os outros se eu não estou bem comigo mesma. E eu precisei, sim, fiquei afastada pelo INSS, 3 meses. Você precisou tomar medicação para te ajudar? Precisei. Ele encaminhou para psiquiatra, né? Também um amor de pessoa, foram pessoas assim que Deus colocou na minha vida de verdade, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Tomei, sim, em torno de 1 ano e meio medicação, fiquei tomando. Agora eu tomo, mas é mais tranquilo, Você sabe? Chegou a fazer em algum momento se cobrar, vou dizer assim, com a morte da sua mãe, de pensar em toda essa tua correria, trabalho, isso e aquilo, e em se cobrar, poxa, eu deveria ter dado mais tempo para minha mãe? Então, isso não. Não. Nossa, eu falo sempre isso, de boca cheia, assim, que eu, apesar da minha mãe ter vivido pouco, eu sinto que eu vivi muito com ela, sabe? Viver de qualidade, de estar junto. Que bom. Porque, igual eu comentei, né? Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito grudado com a minha mãe. Ela era meio ogrinha, o jeitinho dela, mas a gente sempre foi muito grudado. Tipo, eu chegava do trabalho em torno de 2h30, 3 horas da tarde. Eu sempre passava lá, tomava um cafezinho, ia para casa. Então, o máximo que a gente não se via era 2 dias. E se não se via, tava no telefone, sabe? A minha irmã, mais grudada ainda era com ela. Então, eu não sinto isso. Até comento com a minha irmã, fala assim, eu sinto que a gente aproveitou e viveu mesmo, sabe?
de não ter essa cobrança, igual você comentou, de ter pais e filhos muito ausentes, né? Mas isso eu não sinto, sim, graças a Deus, sabe? Que bom, eu acredito que aí foi aonde você encontrou força. Talvez você analisar, ela foi, mas eu fiz o meu papel de filha. Eu estive presente, dei meu melhor, fiz meu melhor. E coisa boa é, né? Você poder chegar numa altura da tua vida e poder fazer igual você falou, não, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Eu acredito que a coisa mais triste na vida de alguém é quando você não tem mais aquela oportunidade na mão e você pensar, né? Por que eu não estava lá? Por que eu não fiz? Por isso que eu sempre falo, não deixe para amanhã e entre em todas essas situações que você falou, que a vida é assim, que foi tudo tão de repente. Não deixe para amanhã. E eu já falo até para vocês, telespectadores que estão nos assistindo no YouTube, no Instagram, nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ninguém, absolutamente ninguém, tem controle da vida nas mãos. Ninguém. O único que tem controle, Carol, é Deus. Ninguém. O mais estudado, o mais bem formado, o médico, até o médico, se ele fica doente, ele precisa de outro médico e muitas vezes não tem dinheiro que salve, não tem... então, assim, a gente precisa aprender, como você disse no início, um dia de cada vez. O futuro não